A trazer para nós essa noite um tema bastante delicado e amplo. Nós vamos falar sobre ajuda, não é? Alguém aqui já prestou ajuda a alguém? A Madá respondeu aqui que sim. A Luana já. Então, nós vamos falar sobre ajuda. E ajuda é um tema bastante amplo e delicado. Nós vamos enfocar alguns... Não faço que chama dentro, tá? Nós vamos falar então sobre ajuda, que é um tema bastante amplo. E vamos trazer um enfoque. Eu sei que tem muitos enfoques, mas nós vamos trazer um para iniciar dentro do nosso coração um tipo de compreensão sobre ajuda. Tá bem? E para fazer isso... Olena, eu conheço. você trouxe a foto da minha casa? Nossa, é melhor falar não, é isso. Cabe nossa. Gente, essa foto linda, né? É do apaga-fogo que algumas pessoas conhecem. E a espiritualidade contou para nós que entre essas árvores há um portal de entrada no plano espiritual e um hospital espiritual. Bem de longe, a gente vê de longe, na verdade. É bem bonito assim. Por isso que eu pus aí. Para trazer para vocês a informação que mesmo numa paisagem assim, tem outros planos manifestos, onde a espiritualidade trabalha ou de uma outra forma, né? Em plena natureza. Mas É verdade? sempre para ajuda. Sempre para a ajuda. Então nós vamos falar sobre ordens da ajuda, através de um trabalho do Bert Hellinger. Não é desconhecido de vocês, ele tem um livro chamado Ordens da Ajuda. Não é desconhecido de vocês porque é o autor da constelação familiar e muitos de vocês conhecem o trabalho da constelação familiar. Eu mesma já falei muitas vezes aqui. Conhece, Arthur? Não? Então, nós vamos fazer uma compreensão sobre a ajuda através do relato do Hellinger. Tá bem? A primeira coisa que ele diz para nós, essa foto também eu tirei ontem. A Ângela não está aí, não? Ela me deu uma mirra que está lá fora. Não é? Os pés de mirra lá do sertãozinho. Tá lindo, né? Tudo branquinho, a mirra dessa época. Mirra. Uhum. Então, o cheiro, assim, o dia todo a gente sente o cheiro. A primeira coisa que o Hellinger disse que ajudar é uma arte. E é legal nós pensarmos assim, porque vamos compreender que é aquilo que cada um de nós faz de melhor e de forma apreciável. A gente não fala, fulano é um artista, mostrou um dom, uma característica. Por aí vocês podem observar a quantidade de fatores de ajuda que nós manifestamos. Tá claro? Sim. Então, a ordem da ajuda, ela começa por uma primeira ordem, são 5 ordens. Nós vamos fazer uma didática que fale para nós sobre a ordem e sobre a desordem da ajuda. E se vocês tiverem alguma dificuldade de compreender, manifestem a dificuldade, para que a gente possa ajudar na compreensão. Muito bem. A primeira ordem da ajuda, ela diz assim: dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira coisa que nós pensamos aqui quando lemos uma ordem é uma lei. Ou seja, ela é imutável. Eu verdadeiramente ajudo quando eu ofereço, quando eu dou, a
apenas o que eu tenho ou detenho, e somente eu posso esperar e tomar aquilo que eu necessito. Vocês já pensaram isso quando solicitam ajuda? Com clareza o que nós queremos? Não é que ele está dizendo? Então, quando eu posso dar a ajuda, eu sei exatamente, naquele medidor que eu tenho trazido aqui quando falo para vocês, o dosômetro. Não é? Não tem um dosômetro que a gente está lidando? O dosômetro da quantidade ou da qualidade ou do que realmente eu tenho para dar. Temos ideia disso? E quando eu recebo, quando eu tomo a ajuda, eu tenho ideia que eu estou exatamente absorvendo o que eu necessito, ou eu estou recebendo muito mais ou muito aquém do que eu esperava. Não é verdade? Então, o que nós podemos dizer? O Hellinger usa essa expressão tomar ao invés de receber. Porque ele explica para nós que uma ajuda, uma vez pedido uma ajuda e você recebe a ajuda quando toma ela para si. Se você não a tomou para si, você não recebeu ajuda. E isso é verdadeiro, porque muitas vezes solicitamos ajuda, a ajuda que vem eu não quero. De quem vem eu da forma que veio no meu dosômetro eu não quero também. Então eu não consegui tomar. A ajuda foi realizada? Não. Um primeiro critério para se receber ou para se oferecer uma ajuda, qual que é? Exatamente. A primeira coisa que nós necessitamos para essa formação se realizar é um pedido e um atendimento. Entenderam? Quantas vezes vocês ajudaram através de um pedido e atenderam? Vocês têm ideia? Tem ideia da maioria das vezes em que vocês não foram solicitados e ajudaram? Isso é ajuda? Nós vamos entender com muita clareza que isso não é ajuda, isso é oferta, é doação, é dar. Alguma vez a gente ouviu aqui que dar é doar. Então eu dou para aquela pessoa, eu não estou ajudando. Pode até ser que ele recebendo, tomando aquilo para si, aquilo se torne uma grande ajuda. Mas quem define isso é quem dá ou quem recebe? Quem recebe. E quem recebe sem pedir, recebe como? Se quiser. Não é verdade? Quantas e quantas vezes, de forma equivocada, nós dizemos assim: eu ajudei tanto a Tatiana, não adiantou nada. Porque eu olhei para ela, defini quais eram as necessidades dela e comecei a oferecer ajuda. Ela olhou para a ajuda que eu ofereci, não a tomou para si, não a recebeu, não a recolheu em si, e aí então a linha de assistência não foi realizada. Isso nós podemos observar no nosso trabalho aqui, espiritualizante, quando pedimos uma orientação, solicitamos uma orientação espiritual. Alguns de nós recebemos orientação espiritual e nunca estivemos no Grupo Ismael. Não é verdade? Quantas pessoas aqui presentes solicitaram a espiritualidade, orientações para pessoas amigas? Você acha? Quantas pessoas pediram orientação, vieram porque alguém as indicou e elas vieram, meio que, vou dizer meio que, pediram ajuda? Quantas
orientações tem lá embaixo, Cláudio, que não foram recebidas? Muitas, na verdade. Então, na necessidade de cada um, o que inicia o processo de ajuda é um pedido. Um pedido claro, objetivo, que a pessoa te faz. Não havendo um pedido, você não está ajudando, você está oferecendo de si mesmo. Doando de si mesmo. Quem doa de si mesmo, doa. Oferece. Não fica vigiando para ver se recebeu mesmo. O que fez com o que recebeu. Não é verdade? O Sueli lembrou para nós hoje que a Magui diz o seguinte: existem duas condições para se atender um pedido. Atender um pedido. A pessoa faz o pedido. Primeira condição, ela precisa fazer o pedido. A segunda condição, que diz ela, é se aquele pedido é feito a partir do coração, da consciência dela. Não manifestando essa consciência, esse entendimento de coração, a ajuda é uma oferta. Não é uma necessidade real daquele que pode acolhê-la, daquele que pode tomá-la para si. Entendido? A primeira ordem? Nenhuma dúvida? Olena, para mim fica muito claro que é muito mais fácil dar e doar do que receber. Dar e doar é oferta, não é ajuda. Pois é, mas... Algumas pessoas dizem assim: eu dou através de uma tarefa que a Patrícia acabou de dizer, lá no grupo VIP, do grupo Ismael. Então eu dou de mim mesma a tarefa de acolhimento amor, por exemplo. Dou 2 horas de trabalho aqui no grupo Ismael. Doa. É uma oferta sua, de sua alma. Você não tem compromisso nenhum depois que aquilo é ofertado. Está fora de você. Entendeu? Entendi, mas para mim receber eu acho mais complicado. Certamente, receber requer uma necessidade interior, manifesta por você mesmo. Se aquilo não é igual, não condiz com o que você espera, deseja, você não vai tomar para si, então não recebe mesmo. Helena, eu acho que o que você falou, assim, que eu entendi, o segundo passo, não, o primeiro é pedir. Dentro do que ela está falando, o segundo é a pessoa está aberta para receber. Não, ainda não. O segundo passo é estar dizendo, fazendo o pedido com o coração aberto. Quando isso acontece, quanto aumenta no nosso dosômetro a chance dele receber? Quando você fala assim, nossa, eu estou precisando tanto de ajuda, aí vem a Lili e fala assim, é dinheiro que o Júlio está precisando. Vamos embora. Toma, Júlio. Toma aqui. Você falou em ajuda, eu estou com dinheiro assim, sobrando na minha conta, 10 mil reais, te ajuda? Aí ele falou assim, não é nada disso que eu estou precisando. Ele manifestou uma ajuda, uma necessidade, mas ele não disse o quê. Eu entendi aquilo e ofereci para ele. A maioria das vezes acontece assim. E nós não ajudamos. Não é verdade? Porque eu não atendo a necessidade do outro. A André contou para nós. Ela ficou tocada com o frio, vindo lá de Nova Lima, vi um mendigo lá na rua, todo dia sem roupa, todo sujo. Ela falou, vou comprar uns cobertores, vou pôr no carro e vou oferecer para esse moço. Foi assim, André? O moço passou e falou, oh, que ótimo! Hoje eu vi o moço e os cobertores estão no carro. Parou. Você que aceita um cobertor, está aqui no carro, assim, esse tempo frio, você sem cobrir. Eu falei, se for dinheiro eu aceito, cobertor, muito obrigado. Claríssimo, claríssimo, não é possível efetuar-se uma ajuda, não é verdade? Vamos caminhar mais um pouco para a gente ir observando. Então, como dissemos, depois de uma ordem estabelecida, vamos ver a desordem.
Desculpa, voltei. Já é uma desordem. Quando uma pessoa quer dar o que não tem, às vezes a gente fala assim, não, eu vou lá te visitar. Tem tempo para isso não. Vai nada. E não vou. Eu estou dizendo que vou dar, mas eu não tenho. E a outra quer tomar algo de que não precisa. Olha que legal. Quantas vezes nós recebemos, achamos a maior graça e acumulamos. Eu não preciso, mas alguém quer me dar. E falou que está querendo me ajudar. Então eu... Segunda desordem. Quando uma pessoa espera e exige algo, exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Olha só, uma pessoa espera e exige algo da outra que ela não pode dar. Eu não tenho isso para te dar. E que ela mesma não tem. Isso é muito comum nas relações afetivas. Muito comum. Explica. Você fala assim para mim, Lênia, eu quero tanto que você me ame. De verdade. Ela, olha, exige, eu preciso do seu amor. Eu não posso te dar porque eu não tenho esse amor por você. Aí o que eu faço? Não, mas ele me ama, ele quer tanto meu amor. Ai, que lindo! 2 dias depois, não aguentei seu cheiro. Ou, gente, numa relação muito simples de amizade, a pessoa espera, pede para você algo que você não tem, ela exige. Fala assim, olha, você é uma pessoa tão bondosa e eu preciso tanto de ajuda, passa uma tarde comigo. Coisa simples. Me telefona. Não é isso? Faz isso e isso para mim. Aqui, entendeu, Arthur? Aqui, por exemplo, nós temos vários tipos de ajuda. E muitas pessoas, eu não vejo aqui entre vocês, nenhum de nós veio aqui por acaso, veio. Podemos vir até por curiosidade, que esse indivíduo aqui hoje falou assim, vamos lá conhecer esse negócio da cera. Fica muito perto, de doido, é complicado. Então o que acontece? Nós viemos aqui em busca de ajuda, não é verdade? A maioria de nós veio porque teve alguma necessidade, muitos de nós passamos por outros níveis de ajuda, não recebemos e aqui viemos. E quando nós chegamos aqui, tem lá as meninas lindas, atendentes fraternas, aí eu pego a minha necessidade e digo, aqui Fatinha querida, minha necessidade é essa, toma para você, passa para os espíritos, ai, e me traga um alívio que eu não aguento mais. Isso é ajuda? Nós vamos ver daqui a pouco como ela se dá. Então eu estou na desordem, na verdade, né? Eu estou exigindo da outra algo que ela mesma não pode dar, ela não pode me dar alívio. Não é verdade? Quando uma pessoa não pode dar algo porque isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Por exemplo, você quer alívio, igual eu disse aqui, nós viemos buscar. E a atendente fraterna diz assim, a partir de hoje você vai chegar em casa, fazer uma leitura em voz audível, tomar água fluida, colocar uma água para fluidificar, fazer uma prece, manter uma sintonia entre você e a espiritualidade, e Deus, como desejarmos. Aí, isso foi o que foi dado a ela. Ela não pode, o atendente fraterno não pode fazer esse serviço para ela. Pode? Não. Então, só ela pode ou deve fazer ou carregar aquela necessidade. É dela. O atendente é um auxiliar da espiritualidade
que transmite para você o caminho do ouro interno, o caminho do contato a Deus. Compreenderam? Então eu estaria na desordem da primeira ordem. Já caminhamos bem, né? Segunda ordem é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida em que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Ele está dizendo aqui que a segunda ordem, você ouve o pedido da pessoa, já ouve o pedido. E você vai atuar, vai se submeter à ajuda de acordo com as circunstâncias. E somente interferir e apoiar à medida que essas circunstâncias permitirem. Porque milagre nenhum de nós faz. Então a gente começa assim, a pessoa fala uma coisa e eu falo assim, mas se amanhã não chover, eu posso resolver isso para você. E eu estou acrescentando aqui, para dar para ela então ajuda, de acordo com o pedido dela, uma circunstância alterada. Não é verdade? Eu não posso, isso não tem como acontecer. Geralmente essas propostas de retorno, quando há um pedido de ajuda, elas são colocadas por nós de forma assim, e se ele fizesse isso? E se o seu chefe fizesse aquilo? E acontece que é sempre o outro a fazer por mim. Nós não dizemos assim, e se você chegar em casa, fazer a leitura, começar a dar um espaço para Deus na sua vida? É uma circunstância que é de acordo com aquilo que a pessoa está pedindo. Ou outra qualquer. Vocês querem dar um exemplo? Como vamos nos submeter às circunstâncias e apoiar somente aquilo que está no pedido? Vocês já prestaram atenção como que a gente expande? Não é? A pessoa fala assim, eu estou precisando de 5 quilos de arroz lá para o Ismael, para doar para o Bassanuco. Aí o outro expande, fala assim, lembra, 5 é pouco. Eu vou mandar 50 toneladas. 50 toneladas, haja gente para comer o arroz e passar tudo. As circunstâncias, mas isso eu estou brincando, são muito verdadeiras para nós determinadas circunstâncias que nós colocamos para o outro a fim de obtermos a ajuda que nos atenda. Compreendem isso? A circunstância, por exemplo, me pede uma ajuda, uma visita num sábado à noite. Eu não vou querer ir porque eu vou ter um compromisso lá no... Mas eu digo que sim. E não, eu não me submeto a circunstâncias para apoiar ou para interferir. Essa ajuda, quando ela é uma ajuda, eu vou falar da distorção, vocês vão entender. Para ser uma ajuda verdadeira, ela é discreta, porque eu observo as circunstâncias, eu olho. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Como é que nós vamos chegar a oferecer? Por enquanto é a ordem. Seria, por exemplo, quando alguém te pede uma ajuda, um ensinamento, vamos dizer assim, como que eu mexo num determinado aparelho, que seja alguma coisa, mas às vezes eu tendo minha mãe quer mexer numa coisa que é muito tecnológica, em vez de ir no passo a passo e me ensinar, peraí, mãe, daqui que eu vou fazer para você. Mais ou menos isso. Você saiu das circunstâncias que foram apresentadas, aquilo tem que caber no pensamento dela, e você deu mais. Olha, gente, nós estamos falando da ordem e pulamos para a desordem. Vocês separaram? Ia ser mais fácil a desordem para a ordem. Vamos lá. A desordem. Negamos ou encobrimos as circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. Negamos ou encobrimos, eu não dou conta nem de olhar para ela, nem de vê-la assim, encarar de frente, não é, Natália? Encarar de frente. Na desordem, né? Na desordem. Toda vez que eu falo
Encarar de frente, eu falo, tio, encarar é de frente. Vocês perceberam aqui? Dá para ver bem? Eu nego ou encubro. Ela diz assim, eu estou desencarnando e eu preciso que você me ajude a resolver uma dificuldade aqui com o Hipólito. Aí você nega que eu estou desencarnando. Não há necessidade, você não precisa pensar nisso. Está tudo certo, caminha para Deus, não passa pelo Hipólito. Estou negando, encobrindo, é difícil para mim. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou quem ela é, ou a quem ela é oferecida, ou até mesmo imposta. A maioria das vezes, nossas ajudas são impostas. A pessoa me dá as circunstâncias dela, olha, eu preciso que vocês me ajudem. Eu estou com muitas dificuldades de lidar com o meu companheiro. Ele bebe muito, quebra a casa toda, eu preciso de alguém que resolva isso para mim. Como é que nós vamos responder? Na ordem ou na desordem? Eu vou observar as circunstâncias em que isso acontece. Nós vamos aprender a fazer assim também. O caminho da observação, né? Hã? A ordem, não a desordem. Aqui nós estamos colocando as desordens. O querer ajudar contra as circunstâncias. Contra. Como é que eu vou fazer? Eu falo, minha filha, olha, o jeito é largar esse marido. Aí você encobertou a circunstância. As circunstâncias eu nem olhei para elas, nós vamos chegar lá. Mas eu quero dizer que a desordem é ir contra as circunstâncias. A terceira ordem da ajuda, que o ajudante também se coloque como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do ajudado de colocá-lo no papel de seus pais. Como ele é terapeuta, o Henning, autor dessa compreensão, a figura dos pais é que são autoridades para nós. Não é verdade? E a maioria das vezes nós nos referimos, quando pedimos ajuda, nomeamos o outro no estado de paternidade em relação a nós. Então é um pai atendendo a um filho, é um adulto atendendo a uma criança. Então, a terceira ordem, ela diz, é um adulto respondendo a um adulto. Se eu sair disso, eu estou tirando a condição daquela pessoa de receber ajuda. Entendeu? A desordem. Ajudante adulto, ajudado criança. Eu falei, não, pode deixar, eu sei que você não dá conta disso. Eu vou encarar essa para você. Não é verdade? Não tem jeito. Quem está ajudando torna-se o poder e quem está ajudado, aquele que recebe do poder. Isso nós estamos vendo aí, o tamanho da desordem que deu, né? Vou então poupá-lo de algo que ele mesmo necessita carregar, responsabilidade e consequências. Quem que vai ficar responsável e quem vai assumir as consequências daquilo? O adulto que tornou o ajudado uma criança. Ou a criança ou o adulto que buscou um ajudante, criança. Isso também acontece. Sabe quando? Quando o adulto busca um ajudando, busca alguém para ajudá-lo, criança, é quando eu falo assim, eu estou pensando em fazer uma coisa, mas eu sei que é meio contra a lei. Se eu perguntar para o Anderson, ele vai falar assim. Se eu perguntar para a Lena, ela vai falar assim, aqui, não seria melhor a gente pensar? Não é? Não é assim? Não funciona assim? Aqui nós temos uma dieta para trabalharmos mediunicamente, que tem prazo de iniciar, tem algo que necessitamos de fazer,
que é sobre alimentação física e espiritual, para estarmos em melhor disposição para nos oferecer, ajuda espiritual, não é isso? Então, a pessoa quando saía da dieta, ela buscava um adulto quando ligava para o Anderson e uma criança quando buscava a Lena, que aí eu tinha atitude maternal. Ah, peraí, deixa eu pensar, que horas mesmo que você comeu um bife? Eu acho que vai dar. Só um pedacinho você pode... Quanto você comeu? Se foi o Filiano, comeu um boi inteiro. Foi só a coxinha? Só uma coxinha. Do boi. Lena, qual é o seu telefone? A Lena virou adulto. Só usa criança madura. Nem todas as vezes. A quarta ordem da ajuda. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas sobretudo sistêmica. Ela não se envolve num relacionamento pessoal com o ajudado. Isso mantém o respeito e a relação de ajuda. Essa é difícil. Essa não é difícil. Isso quer dizer que eu não posso chegar assim e falar assim, o Júlio fala comigo, Lena, estou enfrentando um problema, arrumei uma namorada muito bonita, estou morrendo de ciúme dela e todo dia eu quero brigar na rua. Eu falo, Júlio, pra que isso? Olha, aconteceu assim, 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 assim comigo, e eu fiz isso, isso e isso, e olha, deixa eu te falar uma coisa, faz o que eu estou te falando. Que tipo de ajuda eu estou dando para ele? Pessoal, eu estou olhando, dando uma visão sistêmica do que ele está me relatando? Visão sistêmica, vocês lembram quando eu falei de sistema? Sistema, imagine uma tigela cheia de pedrinhas. Isso é um sistema. Quando eu pego uma pedrinha e tiro, o que aconteceu com o sistema? Mudou. Se eu devolver a pedrinha para o mesmo lugar, é a mesma coisa? Não. Então, quando eu quero ajudar uma pessoa, eu tenho que ter uma visão. Começar, ela geralmente chega para mim, eu vou falar disso daqui a pouco, com uma visão assim, ó, do tamanho desse CD. Que é a visão dela, que olha assim, ó, até meio zaroi, cruzado. Ela só vê, a gente fala mesmo, fulano pediu ajuda, mas ele só vê o próprio. Isso é muito comum nas dificuldades que temos uns com os outros. Eu só falo da minha parte. Quando eu levo para uma visão sistêmica, eu abro aqui. Entendeu? Aí eu falo assim, mas como é que é mesmo essa sua relação com essa pessoa? Não estou falando de mim. Eu estou procurando compreender, expandir a minha compreensão daquilo que ele está vivendo. Do contrário, eu vou me envolver num relacionamento pessoal. Aí é aquela troca que a gente tem, né? Que não é ajuda. É troca, é conversa. Entendeu? Entendeu? Mas isso aí, Lena, pode ajudar. Certamente, nós estamos falando de uma ajuda que seja terapêutica, que funcione. E não dessa ajuda no nosso dosômetro a longo prazo. Você vai falar tudo com ela que ela devia fazer, que você já fez, que não sei o quê. Aí ela fala assim, Ludmila, aconteceu isso, comigo é Ludmila, você devia fazer isso, porque comigo também aconteceu isso. Vai ver seu nome? Jusilene? Eu falo assim, Jusilene, aconteceu isso e isso comigo. Ela fala, pois é, Lena, comigo também aconteceu assim. E vai. E nós sabemos que é assim. Nós vamos contando para todo mundo. Até que chega um dia, ela vem no grupo Ismael, encontra um palestrante aqui, alguém que está fazendo estudo, e fala assim, porque recebi tudo que eles falaram para mim foi importante até eu chegar onde estou. Você tem razão. Eu vou colhendo essas informações, porque as coisas não chegam para mim daqui, pula para cá. Não é verdade? São passos. Eu vou reconhecendo. A maioria de vocês que estão aqui hoje, quando alguém pedir uma ajuda,
Ou quando alguém manifestar uma necessidade, você vai dizer, ele falou, ainda não expressou o pedido de ajuda. Eu faço, posso Estou na minha. Não é verdade? Uma vez uma pessoa passou por aqui e falou assim, ai meu Deus, hoje eu estou precisando de uma carona. E eu imediatamente, para onde você está indo? Ah, eu estou indo lá para o Padre Eustáquio. Eu pensei bem, que não é longe demais da minha casa. Ah, pois é. Aí fiquei toda constrangida. Aí a pessoa falou assim, ah, que bom, Nena, você vai me dar a carona. O que aconteceu? Lá vai eu para o Padre Eustáquio. O que aconteceu? Ela não disse que, não fez um pedido para mim. Ela disse, hoje eu preciso de uma carona. Não é verdade? Quem foi o precipitado que perguntou logo para onde que ela ia? E quem se ferrou? Às vezes não, esse ajudou. Entendeu, Arthur? Então nós nos adiantamos, não há clareza. Lembra que eu falei das circunstâncias? Vão juntando as ordens, né? A desordem. Olhar o ajudado excluindo do sistema evolutivo. Pode ser um sistema espiritual, o concebível de normal para nós. E deixar de assim honrá-lo. Porque você honra o ajudado quando você oferece a ele uma ajuda na ordem. Quando você oferece ajuda na desordem, você não honra quem está sendo ajudado e ele fica enfraquecido. A gente viu isso na outra hora. Você está duvidando da pessoa ajudar, da capacidade do ajudar, decidir por ele mesmo. Exatamente. Você já quer dar solução E para ele. dele ter uma resposta que ele crie, que ele elabore. Então, a facilidade de pedir, né? Humildade. Olha, gente, a maioria das vezes, se vocês puderem rever aí no campo mental de vocês, a maioria das vezes acontece aqui igual o exemplo que eu tenho. A pessoa manifesta a necessidade e eu atendo. Ela não faz pedido de ajuda, não. No meu caso aqui, eu cheguei aqui, a Ângela me viu e falou assim, eu falei que eu tinha vindo de ônibus. E tinha uma amiga também que veio de ônibus lá do Adostar, que eu vi uma do A Ângela nem sabe nada, a Ângela simplesmente falou assim, não, pode deixar que você vai comigo. Mas eu já ia com ela de ônibus. No caso, ela teve que deixar ela lá no Buritis e eu em casa. Né? Porque, gente, o que acontece? Ela fez uma oferta. Ela não prestou uma ajuda. Tanto é que ele perguntou, vai ser do jeito que eu quero? Isso não, falei. Não é? Mas você falou, ela vai ter que me deixar no Padre Eustáquio e a amiga no Buritis. Não, eu no Palmeiras. Principalmente a Ângela não perguntou assim, quais são as circunstâncias? Quem vai com você? É só você? Quem vai com você? É o sistêmico, é só você? O trânsito será que está bom por lá? Não é verdade? Circunstância. Isso é segunda lei da ajuda. Se eu não olhar para as circunstâncias, isso não é ajuda, é oferta. E se você ofereceu, cumpra. Cumpra. Não é terapêutico uma oferta se você não cumpri-la de coração. Fala para Deus, tá? Um pedido de coração, como a Magui falou, um pedido precisa ser claro e de coração. Uma oferta precisa ser clara e de coração. Oferta. Ajuda, gente, é um processo de duas mãos. De ida e vinda. De mão dupla. É porque eu ia fazer companhia com ela voltando de ônibus, mas já. Pois é. Circunstâncias alteradas. Desordem. Alguém paga o preço disso. Compreende? Geralmente é quem não recebeu o pedido e atendeu necessidade. Aí, como você já está assim, já está negociando. Abre o olho, hein? Na hora de responder. Isso é um pedido? Está claro o pedido? É para mim? Eu realmente tenho o que essa pessoa precisa? A ordem é essa. Ajuda une o que antes estava separado. Isso é bonito demais, ó. Isso caracteriza o processo de ajuda. Eu sou o mediador, é ajudar. Eu vou unir algo que separou ela do bem-estar dela. Vai ser um elo disso, né? Fazer um elo de ligação.
Todo ela de Então, a ajuda, olha como é que ele fecha o raciocínio para nós. A ajuda une o que antes estava separado. Antes eu tinha um problema e não tinha solução para aquele problema. Quando eu apresento o problema ao Juliano, peço ajuda a ele, a tarefa dele é ampliar a minha necessidade, me ajudar a compreendê-la e me dar o primeiro passo de uma solução. Aí está caracterizada a ajuda. Para que isso aconteça, a desordem. O amor a cada um como ele é. Eu vou dar amor, eu vou unir amor nessa energia. Isso é desordem. Isso é desordem. Volta. A ajuda une o que antes estava separado. O amor a cada um, obrigado, como ele é, por mais que ele seja diferente de você. Isso é que une. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do outro. Aí eu estou dando daquilo que tenho. Jesus ensinou isso belíssimamente. Ele diz: o que tenho, isso te dou. O que eu não tenho, impossível. Não tem como te dar amor. Olha as músicas, gente. Não é? É um pedido atrás do outro. Uma solicitação atrás da outra. Principalmente a sertaneja, né? Na desordem. O julgamento sobre os outros, que geralmente é uma condenação, uma indignação moral ligada a isso. Isso é a desordem. É quando eu julgo. O outro é ele. Traz a necessidade dele, o pedido dele. Eu não posso condená-lo ou trazer uma indignação moral a respeito disso. A Fátima me deu uma apostila que ela colheu na internet sobre atendimento fraterno. Falou: Lênia, vê se a gente pode usá-la no nosso atendimento lá embaixo. Aí eu fui olhando, tinha um caso lá. A moça falou que ela era casada, mas se apaixonou pelo colega de serviço. Aí o atendente fraterno disse: olha, nunca mais você fale isso. Você não pode se apaixonar por uma pessoa. Você está ligado a outra. Isso é ajuda? Não. Eu olhei para a pessoa ou eu dei logo a resolução através da minha condenação e da minha indignação moral? Não tem visão sistêmica. Não tem visão sistêmica. Eu não olhei para aquela pessoa. Eu olhei para o que ela trouxe em desordem e respondi à desordem, não a pessoa. Isso não é ajuda. A ajuda tem que partir da própria pessoa, ser verdadeira. E eu não posso olhar o que é... Eu acho que o que você falou da desordem está mascarando, a gente está trapaceando, a gente está olhando para a gente, o que seria legal para a gente, não para a pessoa que pediu ajuda verdadeira. Isso. E ela fica, como que a gente vai simulando, vai sugerindo, ou seja, acho que a gente esquece de olhar para o que você, por exemplo, você me pediu ajuda, o que você realmente me pediu e eu esqueço. Às vezes uma pessoa, isso mesmo, às vezes uma pessoa te pede ajuda e leva 3 horas explicando o que ela quer. E você escuta 3 horas. E quando ela termina, você fala assim: eu ainda não entendi isso. Agora, ou então, eu vou fazer uma simples, que é o caminho que eu vou ensinar para vocês agora. Para que uma ajuda seja efetivada, eu preciso principalmente seguir esses passos. Lembrar que ajudar é uma arte. Então, para eu verdadeiramente ajudar, eu preciso de uma percepção especial. Senão eu vou ser um colega, um amigo. É uma ajuda, é uma doação, uma oferta, não uma ajuda. Compreende? Então, ajudar é observar, perceber, compreender, intuir e manter a sintonia para a devolução. Aí eu já desisti. Observar, a observação é aguda, é ali naquela coisa. A agulha é assim, ó, espeta lá no meiozinho daquilo que ele apresentou para você.
precisa, direcionada para os detalhes que ele te apresentou. A percepção é distanciada. Se eu me embolar no caso da pessoa, eu não vejo o que está acontecendo. Mas se eu tomar a distância, se possível aquela que eu não posso mais fazer aqui, porque a idade não permite. Ai. Distanciada, muitas vezes mudando o ângulo. Vocês já viram quando muda a nossa percepção? Se eu fico no mesmo nível de uma pessoa, eu vejo aqui na reta do meu coração com o dela. Mas se eu puder fazer uma posição distanciada, eu tenho outra visão sistêmica da coisa. E verdadeiramente... É que você apertou muito. Aí. E verdadeiramente eu vou estar conjugando observação, percepção, para então entrar na compreensão, que pressupõe que eu já observei e já percebi. Observar é diferente de perceber? Eu observo, mas não vi nada. Perceber é ter então uma referência daquilo em você. E aí você pode compreender alguma coisa. Fala. É questão da isenção também, se não levar seus valores, né? A quarta ordem. Não é pessoal. Na verdade, eu não me envolvo com ela. Sem compreensão, o observado e o percebido permanecem sem relação. Se eu não compreender, isso aqui não está acontecendo dentro de mim, como é que eu vou ajudar? Aí observação, percepção e compreensão, eu tenho uma visão do todo, visão sistêmica. Aí eu entro para quinto passo, que aí, depois que eu observei, percebi, compreendi, eu estou aberto a receber a intuição, que geralmente vem dos planos espirituais, aliado à minha vontade de servir. Então eu tenho a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. Percepção, nossa, ela podia ir lá no Grupo Ismael, não é verdade? Podia começar uma busca de conhecimento espiritual, de espiritualização de seu espírito, não é verdade? Então eu dei para ela um primeiro passo, isso veio por intuição, por conhecimento, por aglutinação dos passos anteriores. Aí reconhece-se o próximo passo e por isso essa ação é exata. Ela fez o percurso. Pergunta. Lena, eu vejo o seguinte, a chave para tudo é a percepção. Eu vou dizer, para que eu observe e eu perceba, eu preciso estar distante. Para que eu esteja distante, aquilo tem que estar trabalhado dentro de mim. Porque aquilo que você falou, não, mas no meu caso foi assim, tal. O que acontece? Se aquilo te incomoda, você pode até não conseguir ajudar, você não vai conseguir observar. Mas essa segunda lei da ajuda, eu só posso dar do que eu tenho. Se eu não tiver. Então, mas talvez tenha uma coisa, mesmo que eu não tenha, se chegou para mim, eu posso pedir a Deus para que me ajude a que, apesar de eu não ter aquilo, que eu possa dar alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Mas você reconheceu que não tem e que em sintonia, que é o próximo passo, eu posso intuir, porque eu de mim mesmo não tenho recurso para te ajudar. Eu posso falar assim, olha, então espera um pouquinho. Eu compreendo as dificuldades que você tem que estar passando, mas eu não tenho o que você precisa. Eu vou fazer uma prece junto com você e olha, vamos pedir orientação. Alguém já fez isso? E pega lá o Fonte Viva e fala assim, vou pedir uma orientação aqui, não é, Beth? Aí abriu assim, ó, no início, quando leu o versículo, falou, pode fechar o vídeo. Já aconteceu assim? Tem que terminar, hein, gente? Vocês estão me apertando. Eu queria fazer uma pergunta. Faz.
A ajuda, ela pode ser também uma autoajuda em alguns sentidos. Claro eu vou te que explicar pode. como. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vivi uma coisa que no momento você não tinha esse distanciamento para perceber você mesmo. Não estou falando agora de você ajudar o outro, não. Você se ajudar no momento para frente. Você não conseguiu perceber aquilo naquele momento. Mas depois você fazendo uma análise, vendo o que você fez de certo e de errado dentro daquela situação que você viveu, você pode se ajudar também Claro para que não pode. repeti-la no futuro. Sem então, dúvida. Existe 2 tipos de ajuda. Ajuda que esse é um exercício que todo mundo pode Aqui eu fazer. estou trazendo uma relação de ajudado e ajudante. Mas a autoajuda é o exercício de